Olá, bem-vindos todos aos 60 Olhares sobre Brasília. Mais uma live. Essa semana nós completaremos quanto tempo de live? Um mês de lives. A ideia é ressignificar, é trazer um novo olhar, uma nova forma de percepção para tudo que se relaciona ao processo de ressignificar Brasília e, com isso, também conseguir ressignificar muitas coisas dentro desse momento. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Angelina. Mais uma vez aí com você. Pode falar. Mais Então, uma vez aí com você, esperando o pessoal entrar, né? vamos esperar o pessoal com calma, o pessoal vai entrando. Bem-vindo quem está entrando. Então, Rafael, estava explicando, enquanto você entrava, que os 60 Olhares, essa semana, faz um mês de lives. Dá para acreditar? Você está acompanhando Nossa, todas desde o início, participando, todas, desde o início. Oi, André. né? Olá, todo mundo. Entrou um monte de gente junto. André e quem? Sueli. Bem-vindos todos. Então, 60 Olhares sobre Brasília visa ressignificar a cidade de Brasília em seus 60 anos. E ressignificar Brasília significa contar uma história que não é só daqui e não acontece só aqui. Brasília é uma cidade feita por muitos brasileiros e isso faz com que, né, Brasília é a nossa capital, né? Ela é uma capital dos brasileiros, para os brasileiros, feita por brasileiros. E hoje a ideia é falar de arte, de educação de arte e contar o quanto a arte muda as pessoas, modifica, possibilita novos rumos, o quanto a arte é importante para as sociedades e o quanto a gente precisa replicar esse conhecimento, né, artístico, cultural, enfim. Então convido a todos que estão aqui assistindo a live a entrarem nos 60 Olhares, acompanharem sempre tudo que a gente vai proporcionar ao longo desse tempo. Vai fazer um mês de lives, um mês de assuntos como design, arquitetura, arte, dentre outros, né? Essa semana a gente tem também mais um monte de lives, semana que vem outras, e na outra semana outras, todas elas relacionadas com essa visão das pessoas. E entrem no YouTube, curtam o canal, compartilhem o Instagram e o YouTube com as pessoas, porque a ideia do projeto é pluralizar esse conceito de ressignificado e a necessidade de significar, pessoal, é muito grande, né? No momento mundial, né, que em alguns países a gente vê alguns abafares das artes, das vozes, né? E a arte é muita coisa. Hoje com a gente, Rafael Bertoni, professor, historiador, professor de arte também, assim como eu. Sou artista plástica e Só um professora de minuto que arquitetura. falhou aqui, eu não estou conseguindo te Eita, ouvir. Peraí, tá deixa eu arrumar bom. aqui. Então, peraí, enquanto o Rafael tá arrumando, lembrem-se, entra no Instagram, entra no Facebook, compartilha. Quem entrou agora, a gente está falando sobre arte, arte, educação, ressignificado e significado de estudo para o nosso país nesse momento. Então, pessoal, conseguiu, Rafael? Bom, Peraí, só um minuto. estou esperando. Enquanto o Rafael vai arrumando, Oi, conseguiu? voltou. Beleza. Então, estou explicando para o pessoal que é necessário que a gente continue falando de arte. Todo Uhum. mundo gosta de arte, todo mundo conhece arte. O problema é que a gente cresceu numa sociedade que pouco nos ensinou que a gente sabia arte. E muitas vezes a gente não tem coragem de entrar dentro de um museu, de uma galeria, que a gente acredita de fato que não vai reconhecer aquilo que está vendo. E a gente reconhece sim. A gente está num país que é rico em arte, a gente tem arte rupestre de mais de 15 mil anos, a gente tem arte indígena, que dependendo da tribo, da família, você tinha uma formação diferente de desenhos, né? Então a gente tem bens tombados, inclusive, né? Desenho indígena brasileiro é tombado. Com a chegada dos colonizadores, há uma série de... engraçado, tem um eco alto em algum lugar. É, enfim, chega. Desculpa, pessoal, fez um eco no meu ouvido alto, como se eu estivesse repetindo. Eu estou ouvindo minha própria voz. Aí faz uma confusão enorme. Vamos lá, depois de quase um mês de live é comum, né?
E aí o que acontece? Vem holandês, vem africano, vem francês, vem português, e isso, a partir do período da colônia, né, do período colonial, todos nós teremos influências para todo lado. Então, os holandeses, por exemplo, a gente pode contar com Maurício Nassau, né, que trouxe um grande contingente de pessoas, né, como, por exemplo, Franz Post, nunca Faust, e o Ecot, né, que pintaram e vieram exclusivamente para pintar os fortes e o outro a população. Então, observem que a arte, ela, além de tudo, vai permitir que nós consigamos entender culturalmente, socialmente e arquitetonicamente, urbanisticamente, um espaço, uma nação, uma cidade, é um contexto muito importante, né? Então, por que esquecer da arte? E Maurício de Nassau trouxe flamengos, alemães e todos eles até sair do Brasil, né? Ir lá criar Nova York, a turma dele, né? Os holandeses fizeram isso, depois voltar para a Holanda, para a Europa, e trazer todo esse contexto, inclusive com modificações. Portugueses trazem arte barroca, belíssima, a gente tem Aleijadinho como um grande dentre os nossos, enquanto, né, se a gente depois cita todos, né, mas ele é o grande expoente da arte. E a gente vai ver, então, em 1826, lá para frente, ser criada a Academia de Belas Artes, né? Na verdade, era a Academia Real de Belas Artes, né? Depois ela muda de nome. E com isso, Jean-Baptiste Debré, os Tannot, vieram 3 Tannot, Le Breton, e as pessoas tinham, né? Com esse processo, o intuito era criar, ensinar, auxiliar nas artes ofícios e as artes plásticas, as artes em si estavam no meio, mas não era a única coisa que eles queriam. Mas isso tudo muda e a gente tem daí a forma como a gente enxerga a arte, uma coisa que é culturalmente para rico, para quem é estudado, não é uma coisa para todo mundo. E é para todo mundo, né, Rafael? E a gente vai ver neoclássico, enfim, romantismo, realismo, naturalismo, a gente vai ver o simbolismo, a renovação dos ismos todos, do expressionismo. A gente vai passar por um processo muito bonito com o modernismo, que, não sei vocês, é o meu favorito, que ele começa, é o momento que a arte começa a ganhar um pouco mais de força e cara, né, mais brasileira. Não que não fosse, mas a gente tinha muito mais influência europeia, ainda tem, nesse momento. E a gente vai ter de Cavalcante, Anita Malfatti, uma turma gigantesca fazendo arte pelo Brasil. Fora que a arte brasileira atual, então, começa a ser percebida a partir da década de 50, né, mais ou menos 50, 51. E a gente vai ter Alfredo Sesquiat, Atos Bulcão, dentre outros, né, Mariane Perrette, que em Brasília, por exemplo, vão ser expoentes de arte fortíssimos. E vão trazer, inclusive, características que a capital federal tem até hoje. Então, o 60 Olhares sobre Brasília começa agora falando de arte e educação de arte. E, Rafael, vamos falar de arte. O que você pensa de arte? O que é arte? Vamos começar. Depois aí a gente vai interagindo. Isso. Primeiramente, né, muito boa noite. Boa noite a você, Angelina. Boa noite a todos, né, que estão aí acompanhando, participando, nos assistindo. Primeiramente, ou melhor, né, dando continuidade aí, respondendo logo de início a sua pergunta, eu lembro com um dos meus alunos, antes de começar a entrar na resposta, né, eu lembro muito dos meus alunos, que os meus alunos falavam assim. Quando eu chegava na sala de aula, meus alunos falavam, hoje é dia de fazer arte. Então, eu inicio a nossa live, né, como hoje é dia de fazer arte. Vamos todos. Arte é uma coisa. Vamos lá. O significado, né, de arte, isso aí é um trabalho meu, né, um trabalho dos meus alunos. O significado de arte é um significado muito amplo. Ele não tem, assim, como a gente delimitar. Arte é isso, arte é aquilo. Não, arte é tudo. Ela está em todos os lugares.
né? Eu sempre chego no primeiro dia de aula, eu falo com os meus alunos, o que é arte para vocês? E eles falam música, teatro, dança, desenho, e a gente ali vai discorrendo, debatendo, e a gente chega aquilo que eu acho interessante, que arte é tudo, ela está em todos os lugares. Só que eu acho que eu defino arte, eu acho que a gente tem que delimitar um pouco e entrar um pouco no conceito, sabe? Eu acho que ela é uma produção do meio que a pessoa vive. Ela não é uma produção individual. Ela é uma produção do meio, ela é coletiva, tá? Legal. E ela precisa dialogar com esse meio. A arte tem sentido quando sua representação for uma representação social desse meio. E por aí, eu vou discorrendo um pouco, né? Eu não sei se eu posso avançar, né? Eu vou avançar. A live é sua, fale bastante, a gente vai conversando enquanto vai acontecendo. Para quem está assistindo às lives do 60 Olhares pela primeira vez, aqui a gente é formal, mas a gente não gosta da formalidade para o que a gente está fazendo nesse momento. É um momento de Covid, né? Rafael sabe disso, é a segunda belíssima live que ele faz conosco. E nesse momento, a gente precisa deixar um pouco mais informal os assuntos que a gente vai fazer ouvir, né? Fazer-nos ouvir com informalidade. Então, Rafael, relaxa. Vamos mandar ver na arte. Pode falar. Quando for para mostrar a imagem, me avisa. Tá. Então, eu acho que o que eu fiz aqui foi uma síntese, tá, do que é a história da arte no Brasil. Então, eu quero dizer a vocês, quem está nos assistindo, que primeiro eu vou falar sobre a história da arte no Brasil. Depois eu vou falar sobre a história o ensino da arte, né? Eu acho interessante a gente partir da história. Primeiro, a minha formação, eu sou historiador, né? E agora eu estou no curso de arte, né, de visuais, então, né, até o final do ano eu estou aí, eu serei arte educador. Mas a arte já está na minha vida há muitos anos, desde 2015. E eu vejo pessoas aqui entrando, Angelina. Antes de eu continuar, eu quero cumprimentar a Gisele Machado, que é diretora da Escola Estadual de Mar de Espanha. Né? A Gisele me jogou numa sala de 35 alunos. E eu não sabia nem o que era arte. E ali... Exatamente. Se apaixonou. A culpa é dela por você gostar de arte. Obrigada. Tem várias pessoas que eu vou falar depois que me incentivaram nesse caminho, né? Estou vendo aqui a tia Celissa, né? Que também vice-diretora da outra escola que eu trabalhei, onde foi um reencontro meu com a arte. Então, voltando, né, para essa linha do tempo que eu irei fazer, né? Sobre o que é a arte no Brasil. Eu acho que nós temos que pontuar, nós temos que analisar a partir das manifestações culturais, né, os registros que tem no Brasil, que são as artes rupestres. Né? A gente não pode falar que a escola de arte, né, a Belas Artes... Né, a Academia de Belas Artes foi a pioneira no Brasil em trazer arte. Eu gosto de falar muito que é a Escola de Belas Artes. A gente da escola, a gente fala que é escola, né? Porque ela foi uma escola depois, né? Mas é a academia. Então, as manifestações rupestres, essas manifestações, né, que estão aí, né, em várias cavernas, né, em rochas, são as primeiras manifestações, né, da presença da arte no Brasil. Depois vem os indígenas, né? Já vem várias correntes, os índios foram fundamentais e a gente tem que observar duas leis, tá, primordiais nesse país, que foi um avanço, tá, nos anos 2000, que foi a 10.639, tá, 10.639 de 2003, peguei aqui, senão eu posso errar, que ela vai instituir, pode colar. Que ela vai instituir o ensino da arte, né, do ensino da história da África, né, e da arte africana no Brasil, afro-brasileira também. Super importante. A gente falava na outra live, né? A gente pontuar, falar a necessidade de 11
Falhou aí? Falhou, voltou agora. Voltou. Estou esperando você E voltar. eu acho importante também a gente falar sobre a 11.465 de 2008, que derruba a 11.000, que fala, né, do ensino da história da África, e que vai incluir a cultura afro-brasileira e indígena. Então, é nesse momento, que é uma lei muito recente, né? Mas é a partir desse momento que nós vamos encontrar esse passado nosso, que estava esquecido, que estava perdido. Né? Quantas obras de arte, né, foram destruídas? Muitas. As obras indígenas foram destruídas. Né? Então, hoje a gente fala uma expressão decolonial, né? Uma arte decolonial. Né? Eu acho interessantíssimo a gente observar isso, né? E puxar isso. Então, eu acho que, para começar essa linha de arte, eu acho fundamental falar disso. E nós tivemos ali, né, após a colonização, ou melhor, na colonização, né, essa chegada dos holandeses, né? Nós tivemos Pernambuco, né, com Maurício de Nassau, como você falou, né, que foi muito importante também, trouxe uma Tinha que puxar a sardinha para o meu lado, Rafael. Tinha que puxar a sardinha para o meu lado. É lógico. É verdade. Então, tem uma gama de... Né, vai entrar várias pessoas, vêm para o Brasil várias pessoas. E como a gente não pode, a gente tem 60 minutos e a gente vai falar de muita coisa, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre os estilos que por aqui passaram, né? E a grande questão, o grande ponto, o grande marco, que foi a missão francesa, né, no Brasil. Quando Dom João VI chega, né, ele vai trazer, né, essa missão, né, ele vai mandar, acho que é um barão, agora esqueci o nome, e esse barão ele vai, né, buscar esses artistas para trazer para o Brasil. E aí a criação da Escola de Belas Artes. Mas antes disso, antes da criação da escola, né, da academia, a gente tem que falar sobre o Barroco. E aí você fala sobre Pernambuco. Pernambuco teve um estado que é interessantíssimo do ponto de vista do Barroco. Nós temos muitas obras do Barroco lá em Pernambuco, né? Depois nós vamos ver no Rio de Janeiro, na Bahia e em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, ele só vai acontecer por conta da pedra-sabão. Você sabia disso? Aqui só vai acontecer por conta da pedra-sabão. Vocês sabiam disso? Eu só sei porque eu sou professora de História da Arte e da Arquitetura também. O pessoal só não sabia também, não. Porque tem isso, né? Exato. A gente tem muito dessa coisa. Como a gente tem que passar, Rafael, a gente acaba sabendo mais. Mas eu tenho certeza que todo mundo sabia, mas não sabia. Porque todo mundo lembra de pedra-sabão e a arte barroca brasileira. E eu esqueci de trazer a pedra-sabão aqui para mostrar, né? Eu levo para a sala de aula para os meus alunos conhecerem. Eu tenho aqui. Tá? Peraí. Eu também tenho aqui, mas... Então, pegar o assistente aqui, pedra-sabão. Então, eu mostro os meus alunos, para os meus alunos, né, conhecerem esse material. E ela é muito fundamental. O Barroco ele vem para o Brasil, né, e a Igreja Católica, como estava, né, precisando de tudo isso, né, ela vai ser a grande mecena dessa arte, desse estilo. Né, ela precisa incentivar os seus fiéis, né? Ou melhor, não perder os seus fiéis, né? Daquele momento que havia, né, seria uma contra-reforma, né? E naquele momento acho que as Minas Gerais, né, que foi o grande alvoroço naquela época, e a gente vê também o poderio, o dinheiro para construir toda essa gama de arte que a gente tem aqui em Minas Gerais. Né? Então, o ouro trocava muitas das vezes por essas obras de arte, né, que as pessoas criavam.
né? Então pagava-se em barras de ouro, né? E aí nós temos a grande figura do Aleijadinho, né? A grande figura do mestre Ataíde, isso nas artes. Mas a gente tem também pessoas na literatura, né? Em outras correntes, em outras linguagens. Você quer falar? Não, pode falar. Então, Assim, tá. Então, como é que a gente. continuando. É gostosa essa dinâmica da live e aula, que não é aula, né? Mas a gente começa falando um pouco, né, desse processo, porque é legal relembrar. O brasileiro ele tem que começar a ter muito orgulho do país, não é só da bandeira do país, não. É do que a gente é, né? Nós somos sul-americanos, temos um país do tamanho de um continente, que tem arte de 15 mil anos, tá? Lá no Nordeste a gente tem essa idade de pintura rupestre, a gente tem arte cerâmica, a gente tem arte indígena, a gente tem a Escola de Belas Artes, que eu cresci ouvindo, porque eu fui artista plástica antes de ser arquiteta, então eu cresci ouvindo da minha madrinha assim, a Angelina, o lugar dela é na Escola de Belas Artes. Então, sim, a gente tem um contingente artístico brasileiro, uma quantidade gigante de pessoas com uma capacidade enorme de fazer arte, né? A Patrícia, do Arte BSB, Patrícia Yunes, que escreve conosco, que também escreveu carta para 60 Olhares sobre Brasília, né? Ela é historiadora e marchand, Rafael. E ela colocou aqui, né, que nem o Rafael, historiador. Todo historiador tem que utilizar a linha do tempo. Tem sim. A mania nossa. É uma mania. Eu sou arquiteta historiadora, sem formação de historiadora, mas com formação de... A gente precisa, o brasileiro tem que ter gosto por isso, sem ter medo disso. A gente aprendeu a ter medo de fazer linha do tempo. Manda ver, Rafael, tá lindo. E aí eu acho que eu vou entrar, né, numa grande revolução da arte do Brasil, que foi a Academia de Belas Artes, né? Então, eu acho que naquele momento, Dom João VI, né, quando chega no Brasil, né, ele vai dar, como diz a Ana May Barbosa, né, vai dar um lustre. Ai, Ana May, né, Ana May é uma coisa linda, gente. Quem não conhece, leiam Ana May Barbosa. Então, vai dar um lustre, né, vai dar um ar de intelectualidade, ela fala isso, né, para no Brasil. Já que outras cortes, né, já tinha vários artistas, né, então era intelectualizada. E aí a gente tem uma grande crítica da arte, que veja bem, a elite. Por quê? Porque a arte, aquilo que você falou, é da elite. Né? Mas ela vai ser da elite nesse momento. Só que a arte, ela não é só da elite. Ela é de todos nós. É igual a cultura. A cultura somos todos nós. Todos nós que produzimos a arte. Então, ela é de todos nós. Inclusive, é o significado, né, Rafael? Para ser cultura, tem que ser representativa a um grupo. Não é uma coisa assim que só acontece na sua casa. Não, é uma coisa que é coletiva. Não. Se não for coletivo, não é. É lógico, né? E aí a grande crítica, né, a partir de vários artes educadores e tal, é essa crítica que a arte é elitizada. Eu acho que... E não é, né? Não é. Eu acho que também a Gisele está falando uma coisa aqui, e eu sempre aprendi isso com ela. A Gisele é diretora da escola aqui onde eu dei aula. Ela sempre fala isso para os alunos. Cultura é uma coisa que não tira. Eu lembro sempre da Gisele falando isso. Ninguém tira de nós a cultura. Muito bom. Né? A gente aprende e é uma coisa que ninguém tira da gente. Né? E aí vem o neoclassicismo, né? Junto com a academia, eu posso dizer que acho que foi ali... Foi junto. Ali foi, nesse momento a gente tem uma baderna, né? Todo mundo Exato, isso que eu ia falar. É a música do Titãs. Como é que eu vou dizer? Eu não sei se a palavra é certa. É um conjunto, porque mistura barroco, rococó, neoclássico, tudo misturado. Você, por exemplo, entra na Candelária no Rio de Janeiro. Você vê rococó, você vê barroco, você vê neoclássico. A Candelária do Rio de Janeiro. Você vê uma mistura de estilo
você fica até doido de tanto estilo. Mas muito o bom. Brasil é assim, né? Tudo é tardio, chega tudo tarde. Então o Covid chegou tarde para nós, né? Então é tudo Não quer ir tardio no embora, é uma Brasil, droga. né? Hã? Que bom que a arte chegou para ficar. Covid pode ir embora, a gente deixa, O Covid pode ir embora, se Deus quiser. né? Então, a gente, e ali depois, né, da escola, da academia, ali a gente vai até nos anos 20. Aí eu já vou para os anos 20, a paixão, Adoro. pelo amor da minha vida, os anos 20, que vai Vamos colocar ser. aqui no pedestalzinho para a gente fazer o que que a gente faz para os anos 20. Peraí. Tá, É e assim, aí, os a anos 20. gente. Pode falando. Ah, os anos 20. Os Porque anos 20 naquele chegaram. momento há uma revolução. Nós vamos ter uma revolução nesse país da arte. Naquele momento, nós vamos ter a presença, né, em tabela, que eu falo assim, da Tarsila do Uhum. Amaral, né, porque ela não estava no Brasil, ela estava na França. Mas, mesmo assim, a gente vai ter uma gama de artistas que vão juntar. Eu acho que a primeira característica que a gente percebe da semana vai ser a transferência dessa Sim, de onde a arte vai ser exposta. Antes só se falava no Rio de Janeiro. Só isso. no Rio de Janeiro. Tudo era o Rio de Janeiro porque era a capital federal. Era o É. Distrito Federal. Ali não. Ali já vai ter um rompimento com esse eixo, né? Com esse centro. A gente já vai jogar para São Paulo, né? O Teatro Municipal de São Paulo, que vai abrigar a semana. Então, naquele momento ali, nós vamos ver uma ruptura com Sim. Um a região. tradicional, né? Exatamente, com o tradicional, com o conservadorismo. Porque o modernismo ele é isso. Ele é a ruptura do conservadorismo, do tradicionalismo. Ele vai romper com isso. Ele vai para São Paulo, onde já tem, né, pessoas afortunadas para poder incentivar, onde vai ter pessoas que vão, inclusive, pagar o Isso. aluguel para o aluguel do Teatro Municipal. Né? Muitas pessoas ali, grandes cafeicultores, vão Sim, pagar o queria um debate aluguel. ali, né? Exato, Era uma outra exato. cara Então, para o debate da arte no Brasil. Foi um momento que a gente tem esse é. rompimento, essa A gente. quebra, mais uma vez, de um paradigma, né? E foi bem Exato, ali que exato. aconteceu. E aí você vê Vila Lobos, dentro do Teatro Municipal, sendo vaiado pelos alunos de Terrível. direito da USP. Então, você fala assim, a Brincadeira, vaia, né? mas a vaia, ela é necessário, né, dentro do modernismo. A crítica da arte, ela é necessária. A gente tem que criticar também. Eu falo que a arte, ela só é arte porque há crítica. Se alguém Sim, passar a ver uma obra e não tocar, não é arte. Arte você tem que atrair o o seu, né, espectador. o seu espectador, É, chamar a atenção dele. Falar, oi, eu é. estou aqui, eu quero te incomodar. Isso também é arte. Isso é Exatamente. arte. Principalmente, E ainda mais aí, nos dias de hoje. exato. E aí, eu acho que nós vamos, para encerrar esse momento, né, essa linha do tempo aí, né, como eu esqueci o nome dela que falou, A Patrícia, Patrícia acho que é Yuni. Patrícia. Isso. Ela, né, eu gosto da linha do tempo, todo historiador, né, eu gosto de trabalhar com isso. E aí nós vamos para 51, né, que é a primeira Bienal de São Paulo, né, com vários artistas, com obras raras, por exemplo, Isso. Guernica, de Pablo Picasso, né, nós temos outras obras também. Então, eu acho que eu tentei, né, abordar, assim, Conseguiu. acho que quase em 20 minutos, meia hora, não sei, essa história, né, da arte no Brasil. Mas você pode falar, porque agora você vai dar continuidade aí, que eu não vou falar, mas eu também amo falar sobre isso, que é a arte contemporânea. Pois é, então. Mas a ideia é hoje não chegarmos a tanto, né? A gente Eu tem que também acho. Porque ressignificar. senão, Não porque vamos chegar, senão a nós gente não tem 3 horas de live. Então, passando é, para cá, só para lembrar que então, em 1959, a gente vai ter aqui Atos Bulcão,
né, que vai representar a cidade de Brasília, como eu falei no início. Sesquiate, com os belíssimos anjos da catedral, né, não tem para onde fugir, muito bonito. Essa foto, então, tá fantástica, né, É. que é a Justiça. Uhum. E a Mariane Perret, que essa aqui é numa igreja, inclusive, do lado da minha casa, que é São Pedro de Alcântara, e aqui a própria catedral e os vitrais, e o Panteão da Pátria, que é mais recente, mas é uma arte que já traz essa abordagem diferente. A arte ela vai se transmutar, ela vai começar a virar outras coisas, né? É belíssimo tudo isso. E a gente vai começar a ver, por exemplo, artistas diferentes trazendo vanguardas, e a gente vai ver aí o nosso amigo do bigodinho espetado, Salvador Dalí. A gente vai ver uma Aí. turma gritando a partir dele. E na sequência, a gente consegue ver, por exemplo, Andy Warhol trazendo pop art, uma arte muito mais contemporânea. A gente vai ver John Então eu vou dar uma Pollock. cortada em você que eu vou te mostrar uma coisa. Expressionismo. Lindo! É quase um Pollock. É um Que polo. bonito! É um Pollock! Quem A fez? releitura dos meus alunos. Muito bonito. Vou pegar uma coisa. Pessoas, a gente vai andar na minha casa. Peraí. Vamos pegar uma coisa, porque eu tenho que Então, contar. esse expressionismo de Pollock, né? Tem o dadaísmo também de Duchamp. O dadaísmo Né? é importantíssimo. É a primeira vez que a gente vai ver, pessoal, um mictório virando arte, né? Exatamente. É o debate. Vamos contextualizar a arte, né? Tudo. E a gente chega a um momento que a gente vai ter uma arte do grafite. A arte que se expressa com formas diferenciadas. A arte hoje, a arte do contemporâneo, ela é uma arte que o Rafael colocou bem. Ela tem que incomodar, ela tem que dizer a que veio, não é uma arte muito simples. E aí vou mostrar para vocês, espero que não riam, numa aula de artes que eu dei para uma turma do 2º grau, eu propus que eles fizessem releituras do que seria hoje se a arte acontecesse de algumas formas. E eu tenho uma pequena paixão pelo Abapuru, que é uma obra que quando eu visitei pela primeira vez no Malba, que é um museu de arte particular na Argentina, ou seja, Abapuru é nosso, mas não está com a gente. Eu falei, vamos fazer uma releitura? Então cada um tinha que pegar um quadradinho e fazer a releitura daquilo. E é eis que saiu a Abapirua. Que Para falar do linda, movimento gente. negro, da arte, olha que gracinha que ficou. Legal. Então a gente precisa discutir arte, sim, a gente tem que botar. Eu dou aula na faculdade, né? E muitos dos meus alunos, eu tive uma turma que me surpreendeu conhecendo de arte. Foi uma turma no Gama, que é uma cidade aqui de Brasília, né? Uma RA, né? Uma região administrativa de Brasília, que a turma inteira vinha quase que do 3º ano. E essa turma sabia tudo de arte. E era bacana porque os debates acabavam sendo interessantes, mas é raríssimo. Muitas vezes eu pego turmas e o MEC e as propostas que ele faz para o 1º, 2º ano e faculdade, eles incluem algumas artes, mas excluem outras. E o tempo de aula é muito curto para as artes, sempre. E é ela que instiga, é ela que inspira, é ela que faz a diferença na arquitetura, na história, em tudo, porque ela é representatividade temporal, representatividade histórica, né? E eu tinha 1h30 de arte, 1h30, né, para dar aula de Eu tudo. tenho 50 minutos. Não, tá melhor, eu tô melhor que você, né? Porque Você tá imagina, melhor que eu. você dá arte da Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia, tudo numa aula só. Tudo. Eu tinha que sambar. Os meninos tinham que assistir Obelix depois em casa, não sei o quê. A gente tinha que começar a usar a criatividade. E uma coisa que é importante, você vai falar também, que a nossa maravilhosa May trouxe de presente, né? Que é a arte triangular. Que é a única forma de ensino que eu acredito que faz com que as pessoas se instiguem a fazer e entender a arte. Como é que você vai falar de romantismo se você não manda o menino entender as obras, escolher uma e replicar isso da forma dele? Se o romantismo acontecesse hoje, como é que você
traria isso para o contexto de agora? Porque daí a gente É. explica contexto histórico, contexto político, todo junto no meio do caminho e fala, ó, a arte virou isso. Como é que a gente faz? Então, sim, infelizmente. Ah, sexta-feira é dia de É, arte. é Ah, acho aquilo que que é eu te ex-aluno, falei ou no aluno, início, hein? era o meu slogan, tem Sexta-feira é até dia de figurinha. arte. É, até figurinha minha na escola que meus alunos criaram. Hoje é dia de Ai, que arte, tem a minha lindo! foto. Depois eu te mando E a figurinha. que seja todo dia. Não dá para ser É, um dia lógico. só. A arte é uma coisa É. fantástica. Mas aí na Rafael, escola era só sexta-feira. e eu posso botar as fotos que você me mandou, belíssimas. A gente É, começou botando eu o vou te mural, né? pedir. É, mas aí depois, deixa para Tá depois. bom, Deixa eu tá começar bom. a falar sobre o ensino, né? Deixa. Porque. E aí no final eu vou explicando as obras, né, que eu desenvolvi com os alunos, né? Pode ser, a Então, live e é também sua. falar quais foram, né, quais as escolas, né, que eu trabalhei. Então, eu acho que antes da gente abordar o ensino da arte, eu acho que a gente precisa conhecer o povo da arte, os nossos pioneiros, Ana May, né, e várias outras pessoas. Né? Eu estou falando Ana May porque a Ana May, para mim, acho que para você também é É, carro-chefe, para mim também. né? A Ana É May é minha a referência quando eu vou referência, preparar a maior aula. referência no É. Brasil, né, da E arte comigo educacional. aconteceu igual a você, Rafael. Eu também fui colocada numa sala de aula, é, com, não me lembro quantos alunos eram, sei lá, uns 30 alunos, 35, faculdade, às vezes tem até mais, né? E você vai dar aula de história da arte. Eu falei, tá, não entendo paca de arte, mas dar aula de arte, como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei na hora da Ana May, e foi quem eu segui a vida toda, né? Ainda brinco que eu sou meio Ana May, ó, que é a cor do cabelo, igual. Você parece com a Ana May. Brincadeira, viu, Então, Ana May? eu Ela é velhinha. Eu começo falando, né? Eu acho que tem diretoras aqui, tem supervisora que eu já vi, Sulamar, amiga minha. Mas eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar, né? Mas é uma realidade, sabe? Das escolas e do ensino de arte do Brasil. Né? Tem uma amiga também, Sandra, que está aqui, que é professora. Eu acho que a Legal. arte na escola, Angelina, e você pode discordar de mim, Hum, eu acho que ela está na periferia da escola. Hoje eu falava com um aluno, um amigo tá sim. meu, que ele ainda disse o seguinte: a arte está na periferia da periferia. Mas eu acho que ela Nossa, está somente na periferia da escola. não chegou a tanto E, ainda, né? mas a gente está caminhando para isso, por quê? Porque a gente tem que ver, a gente tem que analisar quem está na sala de aula e quem está nessa linha de frente da arte. A gente tem que analisar que a arte ela precisa da liberdade, Sim, ela precisa de democracia. isso. E aí a gente tem uma briga muito grande com isso. Toda vez que a gente perde liberdade, né, a censura, né, se instala no país, a gente vê, né, a gente não vai ter arte, Uhum. né? Porque a arte, ela é expressão, ela tem que ter, a gente quer que o aluno expressa, o aluno tem que ter liberdade. Então, É. e o aluno tem que ser crítico também, sabe? Para poder a gente ter uma aula prazerosa. Porque senão a gente não dá aula. Não, Você gente, a chegar lá, palestra é ruim. você chegar lá e falar assim, meu filho, tem uma apostila aqui. Eu tenho horror de apostila. Você sabe por quê Exatamente. eu não gosto de apostila? Porque o professor perde autonomia. Você pega um negócio pronto, você entrega para o aluno, fala assim, meu filho, está aqui, você tem que fazer tudo que está aqui. É Isso não horrível. é nem para o aluno. Quem dirá para nós? Isso é bom nem para nós, nem para eles. Não, isso tem que, Isso tira a o autonomia ensino do tem que professor. instigar. É. Exato, tira a autonomia do professor na sala de aula. Né? Eu acho que livro, né? Livro é apoio. A gente tem que Isso. apoiar no livro.
né? O livro está ali para você, né, ler alguma coisa, você pegar uma imagem, né, contextualizar aquela imagem, fazer Não uma para virar abordagem. muleta, né? Exato. E aí tem professor, né? Desculpa os meus amigos professores, mas tem professor que acompanha aquilo à risca. E não é. Aquilo ali é um suporte, Exato. aquilo ali é uma coisa que a gente vai, que a gente tem, e graças a Deus que nós temos, porque a arte, a gente só vai ter livro de arte. Há pouco tempo atrás, a gente não Isso. tinha na escola pública livro de arte. 2015, eu acho que 2015 eu escolhi, acho que 2016 eu escolhi para 2017 começar, né? Não sei no Legal. ensino médio. O pessoal do ensino médio pode me ajudar aí. Mas antes de tudo isso, né, antes dessa apostila, do apostilamento, eu acho que o início da arte é a escola, né, a criação da escola de belas artes. Ali vai ser um É, momento fundamental. Debré vai ter uma participação fantástica naquele momento, né, da criação, de olhar o Rio de Janeiro, de desenhar o Rio é. daquela época. Hoje, a gente usa essas imagens, a arte, ela vai para outras áreas. A sociologia usa uma imagem de Debré, né? Arquitetura, meu doutorado A arquitetura, começou com o estudo da arte e urbanismo, a partir exato. exatamente disso, porque a gente consegue e deve conseguir enxergar. Uhum, Uma vez eu ouvi um comentário, não vou ficar comentando de quem, né? Mas, sei lá, uhum, provavelmente alguém da pessoa vai passar por aqui, né? É, E a pessoa, eu falei, mas a pessoa recém tinha feito a casa, não foi comigo, tá? Não fui eu responsável pela reforma. Era uma reforma, tinha muito mais design de interiores dentro, mas assim, faltavam umas coisas, a casa estava bem vazia. Eu falei, que bom, você vai colocar umas peças de arte, umas obras na parede. A pessoa deu uma gargalhada monstruosa, não, vou botar papel de parede, sabe por quê? Porque arte quem gosta é museu. Eu respirei. André, para quem não sabe, André é o sócio marido, é o sócio não sócio, né? Que tá o comigo em André. todas, Me coitado. ajuda também. Segurou a minha mão para eu não falar, porque era uma pessoa da família. Já falei, né? Falei, eu não consigo ficar quieta. Era uma pessoa da família dele, o que é Ai, pior. Angelina, só você. Papel de parede vai substituir obra de arte? Pelo amor de Deus. Nunca, nunca. Que falta de reconhecimento com aquilo que é expressão, é cultura. É, Você precisa ter conhecimento das coisas para entender arte. Mas não é uma coisa que é só da elite, não é só dos que estudam, não. não é só dos catedráticos acadêmicos, não é, não é. A arte está aí para todo mundo. E eu contei para o Rafael que minha maior emoção foi um aluno, né? Porque a gente teve no Brasil uma valorização do estudo e muita gente conseguiu ir para as faculdades. Isso é muito bom, principalmente quando levam a sério. E Uhum. a gente foi numa exposição do Mondrian, que teve aqui em Brasília, belíssima, de graça, porque o CCBB faz exposições de graça. E não foi toda a turma, né? Alguns trabalham, outros não foram porque não quiseram. Quem foi aproveitou até. Os bons alunos pra caramba foram, tirando os bons que não conseguiram ir porque trabalhavam no dia. Foi final de semana, um extra, eu não recebi para fazer isso. Muitas vezes eu fiz sem receber, né? Porque eu acredito que a arte é o que muda as pessoas, a arte é o que transforma. E esse rapazinho que trabalhava como servente, depois como pedreiro, estava ali se formando para ser arquiteto, olhou obra a obra, segundo a segundo. No final da exposição me deu um abraço, falou, professor, eu nunca imaginei que eu pudesse ver uma coisa tão bonita, que eu pudesse me transformar com isso. Olha lá, eu chorando de novo. Eu choro em toda live, né? Eu não aguentei. Eu Mas caí do é muito choro. bonito. E foi a coisa mais bonita. Eu não preciso receber para isso. Meu trabalho eu tenho que receber por isso, mas isso foi um presente meu para ele, que um aluno entendesse o que é arte. E que essa arte se prolifere para todo lado, né? Que o Com contemporâneo certeza. principalmente precisa dessa arte, né? É, Tá faltando. Ó, temos o exato. quê? 15 minutos. Vamos lá. Ah, meu Deus, então Tudo vamos passa correr. Espera aí, eu rápido. quero mostrar as fotos. Espera aí. Então, nós vamos ter dois momentos de censura da arte, né, que vai ser de 37 a 45, né, que é, Isso. a ditadura Vargas, né?
e ali vai ter o fechamento, né, da escola de desenho, né, que vai ter uma Isso. escola de desenho, Anísio Teixeira, Mário de Andrade, Portinari, várias pessoas ali, e vai ter o fechamento dessa escola. Depois da redemocratização, em 45, né, nós vamos ver as escolinhas de arte surgindo, e ali a Liberdade vai deixar com que os alunos expressam, tenham liberdade, criatividade, invenção. Ali vai ser uma festa para essas escolinhas de arte. A Ana May fala muito disso. Bom, voltamos em 64, né, que vai abafar novamente a censura, né, e tudo, vai abafar a arte de novo, né? Só que ali vai ter vai mascarar um pouco o ensino da arte. Aí é que vem as apostilas, né, o ensino profissionalizante. Porque ele vai então, ficar... é proibido pensar muito. Exato, porque tem que dominar, né? Tem que ter... o aluno não pode ser crítico, né? Isso. E nós vamos, né, às 70, que vem uma educação artística, né, que antes era, né, esse nome que usava, né, educação artística, né, e o professor, como sempre, né, dentro desse regime, tinha papel secundário. Ele não podia criticar, ele não podia nada, porque ele era perseguido também, né? Então, você vivenciou isso na sua família. Pois bem, nos anos 80, aí nós vamos... isso aí, André, a chamada educação bancária, exatamente. Educação bancária. Bom, e nos anos 80 vem, né, o encontro nacional, né, com a Ana May, né, o primeiro encontro de arte e educação, e vem a proposta da Ana May, que é a abordagem triangular. Essa abordagem... E foi ali que ela não conseguiu lançar o livro, né? Isso, exatamente. Foi proibida de lançar o livro dentro dessa Câmara. Lançar o livro, Mas aí, a abordagem triangular, o aluno, ou melhor, o professor, ele escolhe do jeito que ele quiser abordar. Isso. Porque não é uma regra. É uma abordagem, sabe? Não é que o professor tem que fazer daquela forma. Ele pode mesclar, mas dentro dessa abordagem. E nós vamos ter primeiro, né? Eu gosto de trabalhar primeiro, quando eu pego uma obra de arte, você pode mostrar para mim o Jacques Louis David, A Morte de Marat. Vê se está aí. Então, eu acho que primeiro nós temos... Eu lembro que você mandou, sim. Tô tentando passar. Peraí, que o computador hoje resolveu dar um chilique. Outro Mondrian, lindo. Daí depois. Peraí. Essa depois. Todos fecham os olhos. Acho que é a última. Ou melhor, a primeira. Tem mais não? Aqui, achei. Isso. Aí, achei o Marat. Um trabalho de uma releitura, tá, de Jacques Louis David, né, que é o neoclassicismo, dentro da perspectiva, dentro da abordagem triangular. Isso aí, todos os alunos fizeram isso, porém, né, para eu poder mostrar para vocês, eu coloquei a minha foto, né? Coisa de direitos autorais também, né? Então, eu acho que depois quero ver a dos alunos, estou louca para ver. Depois me mostrem off. Porque nós temos... foi um espetáculo isso. Olha que primeiro lindo. Nós temos que contextualizar. Eu acho que você pega uma obra de arte como essa, né, como o Marat, você vai contextualizar. Em que momento foi isso? O que aconteceu? Né? Onde estava qual o movimento que é isso aí? Né? Então, primeiro você tem que contextualizar. A Sulamara está aqui, que me ajudou muito nesse trabalho também. Então, eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar. E o aluno analisar essa obra, o segundo passo é analisar a obra, né? Falar assim, o que você consegue enxergar nessa obra a partir daquilo que nós contextualizamos. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a parte de baixo, que nós vamos o quê? Nós vamos praticar, nós vamos para a ação concreta. Né? Nós vamos pegar a mão na massa e vamos fazer a arte. E aí você pode colocar a outra foto
da construção do Mondrian. Essa parte foi uma releitura que eu fiz com meus alunos, né? A escola, ela não, que aí nós construímos esse painel lindíssimo. Que lindo, ficou muito bonito. Muito tempo na escola, sabe? Foi lindíssima essa arte, né? Eu fiz também o expressionismo, essa aí é uma arte, são as mandalas africanas, essa daí é a Sandra, que lindo. sempre me ajudou, quase que eu matei ela do coração. Tanto trabalho que eu dei para ela está aqui, daqui a pouco ela aqui foi pro Mará. Ai, que bonito. Não, isso aí foi handmade, né, que é o Duchamp, né, baseado no digamos, pré-contemporâneo, né? Isso aí foi uma cultura desconectada. Pode ir mudando? Pode passar? Pode mudar. Tá, aqui são as mandalas belíssimas. Isso aí foi as mandalas, né? Nós trabalhamos na consciência negra as mandalas. A consciência negra, segundo o diretor da escola, né, a escola estava colorida. Quase que eu morri do coração quando ele chegou e falou assim, a escola, a gente está colorida. E aí, na reunião com os pais, muitos pais, me chamou lá na frente para falar que a escola estava colorida. Minha cara foi lá no chão. Merecido. Mas eu gosto de fazer isso. Né? E tem essa daí foi um trabalho do primeiro ano sobre a consciência negra. Nós trabalhamos, os meninos levavam, né, cada um escolheu em dupla, tá, um nome de uma pessoa, personalidade negra brasileira. E no final nós construímos, então, todos essas colunas aí, esses postes da escola, nós temos, eu fiz, né, nós colocamos essas placas baseado naquela placa, né, da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Foi lindo todo mundo dizendo que a escola estava sempre colorida. Estava, eu sempre pintava aquela escola, né? Sempre botava alguma coisa diferente naquela escola. E eu acho que pode passar aí, porque tem uma coisa que a Gisele acabou de falar, as telhas africanas. Que linda, muito bonito. Eu não gosto muito de repetir trabalho, não, te confesso. Mas o diretor queria que eu repetisse isso que eu fiz lá no ginásio, na escola estadual de Mariscona. E aí eu acabei fazendo, sabe? Mas essa daí é que eu fiz no Colégio Elite em Bicas, né? Que é o colégio que eu dou aula também, né? Mas eu já fiz esse trabalho em todos os colégios. Daí é uma amiga, a Lélia, né, que saiu aí. Combinando com o Pollock. Pollock, uma releitura de Pollock, né? Coloca uma outra aí pra gente dar tempo. Calma que vai dar. Acho que é a Sandra. A Sandra e a dona Marlene. A Sandra era bibliotecária, professora, e a dona Marlene, professora de Química. Né? Então, me ajudavam, a Sandra sempre me ajudou. Aí no Colégio Elite, em Bicas, uma releitura da Frida, né, para uma semana de arte, que eu fiz lá na escola também. Tem mais alguma? Não, acho que você me mandou essa. Então, eu tenho aqui uma releitura também de Mondrian, uma outra composição de Mondrian, que meus alunos fizeram. Isso aqui foi esse ano, antes do Covid. Tá? Muito bonito. Quantos minutos nós temos? Quantos minutos? 5. Tá, então agora eu vou para os agradecimentos. Mas enfim, deixa eu só dar uma pincelada. Não, vai dar tempo de mostrar mais coisa. Dá tempo. Normalmente a gente vai até cair, então, mas eu só vou concluir o seguinte. A arte, ela é muito importante na sala de aula. Nós temos que levar para a sala de aula a arte. Nós temos que fazer com que o aluno tenha a visão crítica das coisas, sabe? Consegue criticar, consegue analisar. Isso é muito importante. E eu acho que é muito importante também mostrar para os nossos colegas professores, eu tive muita resistência com isso, sabe, Angelina? Muitos colegas falam, arte, isso é aula, aula que não vale nada. Já tive esse preconceito dentro da escola. Mas eu não normalmente posso é o que a gente escuta. Eu não posso falar que eu tive muito isso, que eu tenho que agradecer muitas pessoas que me incentivaram. A primeira pessoa, eu tenho que agradecer a Gisele,
né? É uma amiga grande minha, eu gosto muito dela. A Legal. Mariluce, que é a diretora da Escola de Bicas, que eu agradeço a Mariluce, né, por acreditar em mim. A Cláudia, que deve estar por aí também, que eu já vi Bom. ela passando aqui, que me incentivou muito. A Cláudia chegava na escola com as minhas coisas, ela falava assim, o que tem para semana? E aí ela Que mostrava tudo para delícia. ela. Né? O esposo dela, que é o Tom, né? Que ele foi diretor também. O Ó, Kleber, que é o Selene, minha atual. sogra, que está sempre conosco, falou: concordo, a arte tem que fazer parte da Isso, educação. né? Minha O sogra Kleber, amada, eu que é sei o que você concorda com isso, é importante claro. mesmo. Então, o Kleber, a tia Celissa, que está aqui também participando, né, me incentivou Legal. muito, a Sulamara, que é supervisora, e a Sandra Tavares, que passou por aqui, que eu quase matava ela, que estava no chão lá, colando as coisas, que eu quase matava ela do coração, de muito trabalho. Obrigado. E duas pessoas também, que eu dei muito trabalho. Sou Ademir lá, funcionário da escola, eu falava assim, sou Ademir, vem cá. Eu olhava para a parede e falava assim, quantas folhas de ofício cabe nessa parede? O senhor vai medir, o senhor vai lá na minha sala falar, porque eu não sei nada de geometria. Aí ele calculava, ia lá na minha sala e falava assim, ó, cabe X folha de ofício. Então amanhã vai ficar um painel pronto para a gente poder, o senhor colar lá. Então, o Muito senhor bom. Ademir e o Quinilson também, que ajudou muito, muito mesmo, né, em tudo isso. Não dá para Muito falar bom. mais, queria falar muito mais, mas o tempo é curto. Ah, ó, eu agradeço muito, Rafael, porque falar de arte é necessário. É o que a gente falou, não dava para a gente entrar no debate de todas as artes e falar das artes contemporâneas. A gente tem um expoente enorme de pessoas com muitos e muitos tipos de criação. A arte, eu brinco com os meus alunos, que é que nem música do Titãs. Tudo ao mesmo tempo agora, uma coisa de cada vez. Porque não tem jeito, é a expressão do momento, é a expressão política, é a expressão cultural, é a expressão global, né? E sim, é necessário que a gente tenha o estudo da arte colocado no patamar que merece. É a arte que, Exato. em momentos como agora, faz com que as pessoas saiam um pouco, né, É, das depressões. A gente pode ver que depois de grandes problemas na sociedade, guerras, catástrofes, é a arte que transforma, que traz esse revigorar. E em todos os sentidos. Quer ver um exemplo muito esquisito? História em quadrinho também é arte, lógico. E a gente teve aí o Capitão América como uma grande salvação para os Estados Unidos da América no é, pós-guerra, como um erguer-se da esperança. A gente teve aí o Abapuru representando um movimento inteiro. A com gente tem a certeza. arte rupestre Antropofágico. representando, né, os processos enormes que aconteceram na sociedade daquele tempo, que misturavam Uhum. mágica e arte. Então, que a gente possa falar, Rafael, muito mais de arte, de cultura, de tudo mais. Lembrando a todos que entraram que passa lá no YouTube, curte os 60 Olhares sobre Brasília. O Rafael nos ensinou a gravar o vídeo, jogar lá, vamos tentar. Curtam o vídeo. É um canal do YouTube que a gente criou para o projeto 60 Olhares sobre Brasília. Essa semana tem live até sábado. Sábado tem uma com um terapeuta junguiano para ver se socorre a gente nesse momento de Covid. Em Brasília a gente já está há 60 dias trancado dentro de casa. Tem gente se matando. Então está na hora da gente conversar sobre isso. Quinta-feira tem um camarada muito querido falando conosco da Califórnia, que é o professor Vicente Del Rio, falando de urbanismo. Amanhã a gente tem Camelo Bike Tour. Em Brasília a gente chama bicicleta de camelo. Então, né, ele vai falar por que esse arquiteto, que é o Graco, trouxe bicicleta para Brasília. E nós teremos na sexta-feira, isso, eu vou falar um pouquinho sobre questões de acessibilidade na cidade, dentro de casa, enfim, não lembro qual dos dois que é. Rafael, brigadíssimo pela presença sempre, pela inteligência, por dividir com a gente todo esse conhecimento. Já te falei mais de 1000 vezes, você além de ser uma pessoa muito querida, é um super historiador e um super professor de arte. Você é um arte educador fora do comum. Tendo em vista a quantidade de arte bonita que você me mostrou aqui, muito bem pensada, uma aula que todo aluno sai entendendo e conhecendo. São os teus alunos assim que chegam na faculdade e dão orgulho pra gente, porque a gente tem que trazer um debate que eles já sabem conversar. Então que todo professor de arte tenha esse conhecimento, né? Que Sim. possa se Angelina, formar eu que dessa forma, assim. Formar dessa forma. agradeço mais uma vez.
parceria. Eu acho que está falhando. Mas eu que Voltou. agradeço. Voltou. Eu que agradeço, tá? A sua parceria, né? Me convidar de novo, né? Você que já tem se tornado uma pessoa especial para mim. Então, eu fico muito Obrigada. feliz, muito grato de falar uma coisa que eu gosto muito, né? Então, eu Isso é quero bom. mandar um abraço para todo mundo que está aí, que a Celissa falando que eu levei arte na escola, né? A Gisele, minha amiga, todo mundo aí. Tá acabando, Rafael. 25, 24. Meus alunos, quero mandar um grande beijo para todos, que a gente vai cair agora. Beijo grande, pessoal. Segue a gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.